Intercalar períodos de jejum com a alimentação para que o corpo use o estoque de gordura e, consequentemente, elimine massa gorda. Esse é um dos objetivos do jejum intermitente, mas não é tão simples assim. É necessário um cronograma alimentar e, principalmente, o acompanhamento de um profissional para saber se essa dieta é realmente a mais indicada para você. O jejum intermitente, como o nome dele já diz, né? É a gente intercalar períodos de jejum, né, no nosso dia a dia. Então, às vezes pode ser jejum de 10 horas, de 12 horas, 15 horas, e tem, né, estratégias que utilizam até jejum de 24 horas. Então, é uma estratégia que deve ser realmente muito bem calculada e acompanhada pelo profissional, porque não é qualquer pessoa que está habilitada, está apta a realmente fazer um jejum, porque vamos ficar, né, um período muito grande sem se alimentar, e a alimentação nesses intervalos, né, no momento que você for fazer, ela tem que ser muito bem calculada, muito bem estabelecida, para que naqueles momentos que você está se alimentando, consiga suprir toda a sua demanda e todos, né, a necessidade que a gente tem diariamente de energia, de vitaminas, de minerais, dos nutrientes que o nosso corpo necessita para poder funcionar bem. Então, é uma estratégia interessante, normalmente para pacientes que querem uma perda de peso rápido, para pacientes diabéticos que às vezes está muito descompensado, né, essa diabetes, não está conseguindo, né, controlar, às vezes é uma estratégia, né, bem interessante, mas que deve ser sempre bem acompanhada pelo profissional. O jejum intermitente, quando a gente pensa, né, como estratégia, ele tem que ser muito individualizado, porque por mais que às vezes chegue um paciente para mim e fala, eu quero ter um emagrecimento rápido, eu quero, né, ter uma desenvoltura na academia melhor, eu quero ter uma hipertrofia mais rápido. Às vezes o jejum não se aplica, né, para todo mundo, não é todo mundo que dá conta do jejum. Tem gente que realmente sente falta de comer, né, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, né, sente mal. Então, isso é muito individualizado e só realmente o profissional, no momento da consulta, né, trabalhando toda a anamnese ali com esse paciente, que consegue ver se é um paciente que vai dar conta desse jejum ou não, né, porque tem pacientes que não se adaptam a ele bem. Agora, tem pacientes que já chegam para a gente, eu não tomo café da manhã, não sinto falta, eu fico bem e tal. Então, às vezes, você já pode acender um alerta que talvez vai ser um paciente, né, candidato ao jejum intermitente, porque ele já, né, fica no período de jejum durante a noite, já não faz o café da manhã, e a refeição dele é o almoço. Então, mais ou menos ele já tem umas 12 a 14 horas de jejum diário, né? Ele só está fazendo a alimentação da forma errada nos outros momentos. Então, às vezes a gente consegue ajustar, né, a alimentação dele nesses outros, né, no almoço e nas outras refeições durante o dia, a gente consegue, né, trabalhar aí, né, uma perda de peso mais rápida, né, um controle, né, de doenças melhores, né, um controle de colesterol alto, um controle de triglicerídeos altos, da diabetes. Então, mas isso é uma estratégia muito particular, porque às vezes para o mesmo paciente, da mesma faixa etária, com as mesmas condições, né, clínicas, vamos dizer assim, um vai se adaptar super bem e o outro não. Né? Às vezes fala assim, nossa, mas é tão parecido, né? Por que que fulano com a mesma idade, com o mesmo porte físico, faz o jejum, sente bem, tem disposição, fica super animado, e a outra pessoa, mais ou menos na mesma faixa etária, sem nenhuma comorbidade, faz e desmaiou na academia, né? Então é porque o corpo realmente é individual. Então cada pessoa vai, né, se adaptar a um plano alimentar, vai se adaptar a uma estratégia, então a gente tem que ter muito cuidado, porque é aquele famoso assim, eu vou fazer o que a vizinha está fazendo, e às vezes para você não vai ter o resultado que ela teve, e não vai ter os benefícios que ela teve, porque o corpo realmente é individualizado, né, o paciente é um indivíduo, né, então a gente precisa respeitar esse indivíduo e ver qual a melhor estratégia para ele. Então, o jejum, ele tem os benefícios dele, né, principalmente com a perda de peso rápida, controle aí de algumas doenças metabólicas, mas ele tem que ser realmente muito bem acompanhado
porque ele pode, né, assim como a low carb, gerar ali momentos de desmaios, a pessoa ter uma hipoglicemia, que é quando baixa demais, né, o açúcar circulante ali no sangue, então, né, pode até gerar uma convulsão, quadros mais graves. Então, não é para qualquer pessoa, né, e não é para ser feito a revelia de qualquer modo, né, porque as consequências podem ser, né, bem prejudiciais, maiores do que os benefícios. No período do jejum, a gente pode consumir alguns, principalmente líquidos, que a gente fala que não quebram o jejum, né? Então, a água pode ser consumido, chás sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Então, chás puros, alguns shots, né, que a gente fala, né, shot matinal ou shots, né, nutritivos, ali, por exemplo, com água, limão, própolis, cúrcuma, açafrão, para realmente, né, aumentar o metabolismo, trazer benefícios ali. Hidratar o corpo também, né? Porque apesar de a gente estar naquele jejum, o corpo precisa ser hidratado, né? Então a gente pode consumir água, pode consumir o café sem açúcar também, né? Para não quebrar esse jejum, para às vezes trazer uma disposição para um treino, né? Para outra, para o trabalho. Então a gente pode consumir principalmente alguns líquidos que a gente não quebra o jejum. Então, vamos citar um exemplo, né, a grosso modo. A gente vai ter um jejum ali de 12 horas, então o paciente fez a última refeição à noite, né, o jantar ali bem equilibrado, ele vai dormir, vai passar a noite, né, inteira, vai acordar, às vezes toma só o café ali, né, purinho, sem açúcar, sem nada, né, então ele não quebrou o jejum e aí ele vai só fazer o almoço ali dele bem balanceado e bem equilibrado. Então, a gente conseguiu manter, né, esse jejum e durante a manhã, né, tomando água, às vezes tomando alguns chás, a gente manteve o jejum até a hora do almoço. O jejum, quando a gente pensa, né, na nossa alimentação mais moderna, né, hoje a gente tem muitos alimentos, muitos produtos alimentícios que inflamam o nosso corpo mesmo, né? Então, produtos ultraprocessados, refrigerantes, sucos de pacotinho, biscoitos recheados, salgadinhos, tudo isso, né, tem uma carga para o nosso organismo muito grande, que aí ele vai inflamando, vai aparecendo às vezes alergias que a gente não sabe por quê, doenças gastrointestinais, o intestino que não funciona, ou uma queda de cabelo que nada melhora, uma unha quebradiça, então várias coisas que são sinais realmente que o corpo está dando que ele está inflamado, né? Não dorme bem, dorme, mas acorda cansado. Então o corpo já está mandando sinais ali que algo está errado, né? Algo precisa ser melhorado. E quando a gente pensa num jejum bem feito, um jejum intermitente, ele pode reduzir esses sinais desde que bem feito. Então não adianta nada fazer o jejum ali de 14 horas, 15 horas, e na hora que você for se alimentar, você tomar um refrigerante e comer uma comida congelada ali cheia de aditivo, não está fazendo benefício nenhum. Então na hora que a gente vai se alimentar, a gente consome, né, produtos in naturas, um prato recheado ali, né, de salada, de verduras, carnes boas, uma gordura boa, como a gordura do azeite, né, grãos integrais. Então tudo isso, né, auxilia o bom funcionamento do nosso corpo, ajuda a desinflamar, às vezes ajuda a reduzir, né, esses sinais e sintomas que o corpo vai nos apresentando e vai, né, realmente melhorando o funcionamento do nosso corpo e trazendo o benefício que a gente fala de desinflamar, né, o corpo, né? Então ele está inflamado, ele está ali mandando vários sinais e com o jejum e outros planos alimentares também, a gente vai desinflamando e melhorando o funcionamento desse intestino, desse organismo como um todo. A gente pode, né, fazer estratégias, né, intercalando. Então, pode sim, às vezes a pessoa, né, faz um período ali, né, 1, 2 semanas de jejum, depois, né, faça a sua alimentação normal. Tem pessoas que se adaptam mesmo a longo prazo, né, a fazer pequenos jejuns aí de 12 horas, né, e consegue manter isso a longo prazo. Agora, jejuns mais longos, né, de 15, 18 horas, 24 horas, aí realmente a gente tem que fazer como ciclos, né? Então a gente faz um ciclo ali de 1 semana, né? Mantendo esse jejum e depois volta a uma alimentação normal e vai fazendo períodos, né? De jejum
E vai, né, organizando essa alimentação para que se tenha os benefícios, né, desejados, mas sem gerar também nenhum prejuízo para o organismo. O perigo maior, né, quando a gente pensa no jejum intermitente, é a gente realmente desnutrir, desfalecer esse corpo, porque se eu não estou bem nutrido, e aí às vezes a gente pensa só em quantidade, né, mas não é só quantidade, é qualidade do que eu comia antes, né? Então, se meu corpo não está bem nutrido de vitaminas, de minerais, de carboidratos, de proteínas, de lipídios, e aí eu entro num jejum sem acompanhamento, sem saber direito o que eu vou comer depois, eu como qualquer coisa depois, meu corpo vai se desnutrir, literalmente. Então eu posso ter uma doença mais séria, né, devido a esse quadro de desnutrição, de falta de algum nutriente. Eu posso ter um desmaio por uma hipoglicemia, né, por conta, né, dessa falta de energia aí no corpo. Eu posso até, às vezes, né, realmente complicar mesmo, gerar quadros graves de internação, necessário de suplementação, né, venosa ali, né, se eu mantenho esse quadro a longo prazo. Então, não caia nesse conto do vigário, né, daquela dieta pronta da internet, né, um plano alimentar ali que você achou no Google ou que o fulano, ciclano está fazendo, porque isso é muito perigoso, né, pode ser que para você isso não funcione, né, pode ser que o seu corpo não esteja preparado por essa estratégia no momento, por mais que seja uma estratégia ótima, né, o jejum pode ser sim uma estratégia, né, utilizada aí, mas às vezes seu corpo não está pronto para ela, né? Então, às vezes a gente vai ter que melhorar ali, né, o seu corpo primeiro, as suas reservas, os seus estoques, melhorar ele para depois eu entrar com essa estratégia. Então, a gente tem que, né, tudo tem seu tempo e seu momento. Não existe dieta errada, né? Existe às vezes o paciente errado e o momento errado para a gente aplicar ela, né, aplicar aquele protocolo. Então, sempre procurar o profissional, sempre procurar um nutricionista, quer saber mais, quer estar curioso, quer saber, será que eu consigo fazer? Procura o profissional, né, troca, né, essas informações com ele e ele vai, né, tá te orientando qual é a melhor estratégia para ser seguida naquele momento. A melhor dieta é aquela que seja leve e possível para você. Mais do que uma questão estética com o corpo, o principal foco deve ser a saúde e qualidade de vida. Obrigada pela sua participação, saúde e até o próximo programa.